Olá, seja muito bem-vinda ao canal Gabi Zago Organiza. Eu sou a Gabi Zago e hoje nesse vídeo eu vou mudar um pouquinho o foco do conteúdo do canal. Eu vou trazer um pouco mais o meu lado maternidade. No Instagram eu compartilhei a fase do desmame da Milena e aqui eu quero fazer um vídeo mais longo, completo, de tudo o que aconteceu nesse processo. Então, se você quer saber sobre desmame e tudo que envolve nele, eu vou te passar o que aconteceu comigo. Aqui, claro, não são regras, aqui, claro, é a minha experiência com o meu bebê e aqui vale um compartilhar e um acolhimento de informações. Então, se você gostou e gosta de conteúdo sobre organização, rotina e limpeza, e aqui maternidade também, já se inscreve nesse canal e também me segue nas outras redes, @gabizago organiza no Instagram e no TikTok. Bom, então vamos às cronologias dos fatos, né? A Milena, ela fez 2 anos dia 25 de fevereiro. E nós começamos o processo de desmame dia 8 de fevereiro, um pouco antes dela completar 2 anos. 2 anos por quê? 2 anos a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda o aleitamento materno até os 2 anos. E assim seguimos. Eu tenho um outro filho também, a Milena é a segunda, e o Miguel, que é o meu mais velho, a gente precisou fazer complemento já desde os 7, 8 meses, se eu não me engano, e com esse complemento ele foi largando o peito. A Milena não. A Milena nós fizemos a amamentação exclusiva do peito e ela mamava bastante e eu produzia muito leite. Então, se você digamos que se identificou com alguma coisa que eu contei até agora aqui, então continua a história, que pode te ajudar ou não também. Mas enfim, eu fiz um retiro de 5 dias e eu me inscrevi nesse retiro no final do ano, em dezembro. E 5 dias longe dela, eu iria ter que desmamar. Então eu optei por digamos que conciliar esse retiro que eu ia ficar longe dela com o processo de desmame. Aí vem várias perguntas para mim também. Por que você não fez o desmame gradual? Por quê? E por quê? E por quê? Enfim, aqui nós somos mães. Vamos nos acolher ao invés de nos criticar. O desmame gradual, eu até tentei começar a fazer, mas eu não aguentei. Confesso que eu fiquei com muito dó dela e preferi continuar amamentando. E com esse processo que eu fiquei 5 dias longe dela, eu percebi que foi um pouquinho mais leve para mim e para ela. Porque o meu marido comentava que quando ela não estava comigo, ela não pedia muito o peito. Então, o processo, principalmente durante o dia, foi bem tranquilo. O que ficou um pouquinho conturbado foi o processo da noite, porque ela dormia mamando. Então, acredito que se você se enquadra aí, várias pessoas me relatam que os bebês só dormem mamando quando tem o peito. E é gostoso para nós, é gostoso para eles. Então eu deixei. E desde o começo eu fiz livre demanda, então não tinha horário específico para mamar. E o processo ele foi assim, quando ela pedia, eu oferecia. Às vezes, quando eu precisava fazer alguma coisa também no celular, que eu, como vocês veem vídeos aqui, eu precisava editar coisa, gravar coisa de áudio, eu colocava ela no peito porque ela não parava e assim ela ficava um pouco quieta e eu conseguia fazer minhas coisas. Aqui tô abrindo meu coração sincero com vocês, então espero que eu seja acolhida, porque o processo ele não é tão simples quanto parece. Não ofereço mais peito e deu. Nós mães sofremos muito mais do que as crianças. Eu quando decidi fazer esse processo,
eu pensava um pouco. Tanto é que era pra eu ter feito esse retiro antes. Só que eu esperei dar os 2 anos, pelo menos, né? Então, a gente pensa, e eu, nos últimos dias ali, que, ai, contagem regressiva, é só mais hoje, é só mais a última mamada. Confesso que me deu angústia, me deu tristeza, sabe? Bateu aquela depressão. E até eu compartilhei nos stories também, e as próprias pessoas me falavam que eu estava triste, que eu estava sofrendo, que era para eu me acolher. E agora eu tô bem mais tranquila em falar nesse processo, porque o retiro que eu fiz me ajudou muito também. Porque tem todo um lado, digamos que espiritual e psicológico que a gente trabalha nesse tipo de evento e me ajudou também a fazer esse processo me tornar mais leve, tornar o processo mais leve. Porque eu mesmo tendo que enfaixar os peitos, porque o médico me recomendou tomar a medicação e enfaixar o peito, e doía porque enchia um monte. Eu tava lá, tava feliz, tava plena e eu nem lembrava muito da questão dela. Se eu ficasse em casa, ia ser muito pior. Pra mim, ia ser muito pior, porque eu tava lá, doída, ela pedindo, eu tendo pra oferecer e não podendo oferecer. Então, você pode até me achar um pouco egoísta em relação a isso, mas a gente precisa estar bem para os nossos filhos estarem bem. Então, né? Não sei se você já ouviu aquela analogia de que máscaras de oxigênio vão cair em suas cabeças. Coloque primeiro em você para depois ajudar um idoso, uma criança. Por quê? Você precisa estar respirando, você precisa estar bem para ajudar o próximo. Se eu tivesse ficado em casa e feito todo o processo com ela junto comigo, ia ser muito mais difícil, ia ser muito mais complicado. Eu recebi relatos de mães no Instagram que fizeram uma coisa parecida, ou saíram viajar e deixaram uma criança, ou levaram para a avó e iam lá em momentos esporádicos e aleatórios, mas não dormiam com ela e fizeram esse processo de desmame. Nesses 5 dias, eu tirei um dia antes, então o retiro começou no dia 9, eu tirei no dia 8, então o dia 7 de fevereiro foi o último dia que eu amamentei ela. No primeiro dia tava dolorido, eu tomei a medicação no primeiro dia e eu fui pro retiro, passei 6 dias enfaixada. O médico tinha dito para ficar 5, mas eu senti a necessidade porque tava muito duro, enchia muito. Voltei do retiro, a Milena pediu mamar, porque ela não tinha a opção de pedir até então. Quando eu voltei, ela pediu sim. Eu mostrei que eu tava com o peito dodói e fiz digamos que uma chantagem emocional, coitadinha, com ela, mas eu ainda permaneci produzindo leite. E até a farmacêutica que vendeu o remédio pra mim disse, ó, você não pode oferecer leite até depois que você tomou a medicação. Não fui pesquisar, não sei se tem algum prejuízo, se tem alguma coisa que influencia na questão do leite, mas eu tinha leite para dar para ela quando eu voltei. E o normal não é fazer isso. Não sei explicar o porquê que aconteceu, mas enfim, eu entrei em contato com o meu médico e ele me falou que era para esgotar os peitos, os seios, tirar todo o leite que tinha, porque é perigoso também dar mastite nela. Eu já tive mastite na gestação da Milena, então é muito ruim, calafrios, 40 graus de febre, o peito todo vermelho. A minha sorte que eu não tive mastite nesses 5 dias que ficou leite aí. Ele tava firme, duro, mas não tava empedrado. Então, agradeço a Deus por isso não ter acontecido comigo, mas é muito comum isso acontecer. Então eu tive que tomar a medicação de novo e depois eu esgotei quando o médico falou, eu tomei a medicação
mantive enfaixado por um dia e percebi que não veio mais. Então, nesse processo, eu tive que tomar 2 vezes a medicação para secar o leite, porque não secou da primeira, porque eu estava produzindo muito leite até então, porque a Milena mamava muito. Mas ela, segundo o meu marido, ela ficou bem de noite, só no meu retorno ela pediu e chorou um pouco quando não teve o peito, porque era comum eu chegar e dar o peito para ela, como ela pedia, né? Ela estava acostumada com a livre demanda e ela vinha de uma época de férias que janeiro ali eu tava 100% do tempo com ela, então ela mamava ainda mais. E voltou às aulas, eu saí por 5 dias, ela ficou sem o peito e o processo, ele foi sim, esse desmame radical, digamos assim, não foi o gradual, mas eu senti que pra mim foi melhor, adaptou mais pra minha realidade pela quantidade de vezes que ela mamava ainda por dia. Eu sei que pode ser que prejudicou a questão do crescimento dela, porque ela não é uma criança muito grande, ela está um pouco abaixo da média, mas ela não é desnutrida nada, ela é muito linda. Eu amo a minha filha, amo os meus 2 filhos, mas é um pouco, digamos que não tem como a mãe falar que o seu filho é feio. Mas enfim, se vocês querem conhecer a minha filha, vai lá no Instagram que eu sempre mostro ela lá. E esse processo, ele pra mim, pra minha realidade, foi melhor, foi mais, digamos que palpável pra minha realidade, porque se eu tivesse que ficar fazendo esse desmame gradual, ela não iria aceitar, porque como eu falei, eu já tentei fazer esse processo. Mas hoje, ela, depois de alguns dias, mais ou menos uns 15 dias, ela pede eventualmente, ela não aceitou o leite em pó, então fórmula ela não aceitou. Leite natural ela consome de vez em quando. Dentistas vão brigar comigo na mamadeira, sim. Consegui ficar sem a mamadeira até os 2 anos e depois dos 2 anos introduzir. Enfim, como o meu marido falou, você não vai me deixar no mato. Então, a gente até comprou a mamadeira pra tentar, digamos que suprir um pouco, principalmente à noite. De dia ela é bem tranquila. Mas de noite pode ser que em alguns dias ela peça. Então a gente vai dar. Mas nisso também a gente vai restringir a mamadeira até tirar completamente. Bico ela não pegou e nem oferecemos para ela. Pode ser que se a gente ofereceu ela ia pegar agora, mas o bico é bem mais difícil de tirar do que a mamadeira, porque a gente sofreu muito com o Miguel com a questão do bico. A mamadeira foi bem mais tranquilo de tirar. Mas estamos ainda no processo. Ela dorme sem o auxílio da mamadeira agora e bem tranquila. Então, esse foi o meu relato do desmame da minha filha, da Milena. No do Miguel eu não tenho muito o que relatar porque ele próprio largou o peito sem... Eu queria continuar amamentando. Com 11 meses ele não quis mais. A mamadeira era mais fácil de sair o leite. Mas enfim, se você ficou com alguma dúvida sobre o processo que eu fiz, pode comentar aqui que eu vou responder com o maior carinho. Espero que você que está passando e pensando em fazer esse processo tome a decisão correta, porque quanto antes você fazer esse processo, antes é melhor, porque se passar muito dos 2 anos, eles vão ficar cada vez mais apegados. E a amamentação, ela
incomoda um pouco a mãe, por mais que é um momento lindo, maravilhoso, mas para mim restringia roupas que eu poderia usar. Agora eu não tava nem muito me ligando aonde eu tava dando de mamar pra minha filha, porque eu estava fazendo o que eu precisava fazer. Mas no começo a gente fica com vergonha de amamentar. E se você tá passando por isso, sinta-se acolhida. Eu também passei. Então, fiquem à vontade em fazer perguntas sobre esse processo, se você quer saber mais alguma coisa sobre a questão da gestação até hoje, eu vou adorar compartilhar a minha experiência com vocês. Mas o canal, ele vai ser direcionado, continua direcionado para rotina, organização e limpeza. Mas às vezes eu vou colocar uma pitada de maternidade aqui, então, se você gostou desse relato, comenta também pra mim e deixa uma mensagem de carinho pra mim, porque nós mães, nós precisamos nos apoiar, nós precisamos nos acolher. E eu sei que esse processo é latente em muitas que muito provavelmente se sentem julgadas como eu. Mas no meu Instagram eu compartilhei um pouco do processo, não tudo, e eu me senti muito acolhida. Então eu quero agradecer a cada uma que mandou mensagem lá no meu direct nesse processo que foi pra mim muito difícil, porque eu sentia que eu podia continuar, mas eu sentia que eu precisava parar. Então, por hoje era isso, então agora vão aparecer alguns vídeos que talvez você possa gostar. Clique em algum deles e assista. Te vejo no próximo vídeo.